Cleberson, vou explicar um trem aqui bíblico pra você aqui que você vai ficar admirado agora. Eu tô falando da Bíblia, tá bom? Você disse assim, ó, cara, você sabe o que fala? Como uma pessoa pode estar com o espírito de outra? Claro que Cristo deixou que João Batista era Elias. Só não havia expressão de reencarnação, querido. Deixa eu explicar um negócio pra você. Espírito não é alma. Quando uma pessoa sai do corpo dela, quando ela morre, o que sai não é o espírito, sai é a alma, tá bom? O espírito quem dá é Deus, ele dá ao ser humano, assim como ele deu a alma também. A alma são suas emoções, são suas expressões, suas reações ali. Então, quando Jesus fala que os discípulos perguntam e ele responde que não era Elias, e depois ele fala que João Batista era Elias, ele não está falando o Elias físico, a alma de Elias, ele disse espírito. Você tem que entender o que é espírito, segundo a Bíblia Sagrada. Você está indo segundo o Espiritismo. Você está dizendo... E olha que mesmo assim, segundo o Espiritismo, você estudar, a alma da pessoa é que está as emoções. É a alma. Quando você sai do corpo, o que fica vagando, o que fica andando, possamos assim dizer, que vai para o céu ou para o Hades, é a alma, querido, não é espírito. Tá bom? Você tem que entender o que é corpo, alma e espírito. Agora vamos lá para a prova bíblica, tá? Para você ter a clara certeza e compreensão. Vamos lá. A Bíblia vai dizer lá em Números que Moisés disse para Deus que o fardo estava pesado. Aí Deus fala para ele: reunir 70 anciões. O que é 70 anciões? Pessoas experientes. Tá bom? Pessoas mais experientes, de idade mais experiente. Então Deus fala: eu retirarei do espírito que está em você e repartirei dentre os outros. Aí eu te pergunto, para você que está falando que é reencarnação, só para você ter uma compreensão do que é espírito, tá bom, querido? Moisés, Deus retirou de Moisés do espírito que estava em Moisés para colocar em 70. Aí eu te pergunto, como que Moisés ao mesmo tempo vai reencarnar 70 pessoas ao mesmo tempo? Não é espírito, querido. É isso que você tem que entender, não é espírito. Ali naquele momento, Deus estava tirando do espírito. O que é o espírito? São aquela unção, aquela energia, tá? Aquela carga energética que havia depositado Deus sobre a vida de Moisés. Ele retirou uma carga energética da mesma potencialização, sem ser a mesma potência que tinha Moisés. Ele retirou, não é totalmente o espírito que tinha de Deus em Moisés, ele retirou uma porção, tá bom? E colocou nos 70 anciões, para eles ter o espírito também de Deus. Porque o espírito de Deus, ele pode atuar em todo mundo. Lá em Coríntios capítulo 12, primeira epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 12, fala que o espírito é um só. Ele atua em todos, mas é um só. Não é reencarnação, querido. É isso que você tem que entender, não é reencarnação. É espírito, não é alma. Se Jesus falasse que João Batista veio na alma de Elias, aí sim era reencarnação. Mas ele veio no espírito. Então se você ler lá em Números, quando Deus tira do espírito de Moisés para colocar em 70 homens, não colocou a reencarnação, matou Moisés para tirar a alma dele e colocar em outros, não. Ali é espírito. O espírito de Deus, ele pode circular no mundo, em todas as pessoas ao mesmo tempo. Deus tem esse poder, querido. É isso que você não entende. Você está limitando Deus nisso. Você não entende. Por isso que o ser humano é ignorante, porque não tem a compreensão. É isso que você tem que entender. Então quando a Bíblia fala espírito de Elias, não está falando reencarnação, não está falando alma, está falando espírito, tá bom? Então você tem que entender o que é espírito. É a carga energética de Deus, que Deus coloca no ser humano. Essa carga poderosa que Deus colocou na vida de Moisés, essa unção, espalhou em 70 homens, anciões. E aí eles conseguiram dividir com Moisés a carga e administrar ali o sacerdócio, administrar em julgar o povo, em ter sabedoria como Deus tinha dado a Moisés. E quando o homem recebe uma unção tremenda de Deus, ele recebe muita coisa.